A procrastinação tem se tornado um tema muito comentado ultimamente, afinal, nós nunca procrastinamos tanto quanto procrastinamos atualmente, muito por motivos, né? Nós nunca tivemos também tantas distrações quanto nós temos atualmente, e acaba sendo um tema muito relevante ser comentado. O problema disso é que nem sempre nós temos informações de qualidade em relação a isso. Nós vemos um post que diz que motivação é tudo que você precisa, enquanto outro post diz que motivação não importa, você precisa de disciplina. Outro post diz que você não precisa de disciplina, você precisa de força de vontade. Outro post diz que você não precisa de força de vontade, você precisa de sabe Deus o quê. E acaba que nós, quanto mais conteúdos nós consumimos, parece que mais perdidos nós ficamos. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o que é procrastinação e também explicar alguns dos mitos mais comuns que nós vemos por aí. Começando, obviamente, pelo que é a procrastinação. É bem simples. Basicamente, quando você, de forma proposital, deixa de fazer algo que você sabe que você deveria estar fazendo. Na prática, todos nós sabemos muito bem como isso funciona. É aquele famoso segundo eu começo, amanhã eu faço, depois eu faço, enfim, e o depois geralmente nunca chega. O interessante disso é que sempre tem um motivo pelo qual isso acontece. O que leva também à informação de que a procrastinação ela é uma consequência. Então não tem como chegar e colocar na agenda segunda eu vou parar de procrastinar, simplesmente porque ela depende de outros fatores. É mais ou menos como o espirro, vamos dizer assim. Você entra em uma sala empoeirada e você espirra, mas não é o espirro em si, assim a poeira que faz você espirrar. E aí, para resolver isso, ou você sai da sala empoeirada ou limpa aquela sala. Ao fazer isso, automaticamente você vai parar de espirrar. E é exatamente o que acontece com a procrastinação. Alguma coisa acontece e a resposta acaba sendo a procrastinação. E coisas que podem gerar procrastinação, ou pelo menos alguma coisa parecida com isso, são os hábitos. Então vamos dizer que todo dia a pessoa chega em casa do trabalho, tome banho, pegue comida e vá assistir série. Todo dia isso durante semanas, meses, às vezes até anos. E agora ela queira fazer outra coisa. Ela não quer mais assistir série. Vamos dizer que ela queira jogar. Agora ela quer chegar em casa, toma banho, pega comida e vai jogar. Provavelmente nos primeiros dias isso não vai dar tão certo porque ela está muito acostumada a chegar e assistir série. Então talvez ela já pegue a comida e já ligue ali a sua série e continue assistindo e talvez em algum momento ela lembre que ela deveria estar fazendo outra coisa. Talvez ela até lembre que ela deveria estar fazendo outra coisa, só que ela pensa, só vou assistir um episódio aqui, depois já vou, etc. A questão é que isso não é efetivamente procrastinação, né? Ela é um hábito que se comporta como procrastinação, né? As consequências acabam sendo a procrastinação daquela outra atividade, mas na verdade é o processo de mudança de um hábito. Outra coisa que indiretamente gera procrastinação é a falta de energia. O exemplo mais clássico que nós podemos ter é uma noite mal dormida. Então, aquele momento que você dorme mal, acorda meio zumbi ainda e tem que fazer as coisas. Geralmente não é o dia mais produtivo das nossas vidas e muito provavelmente alguma coisa vai ficar sem fazer ou vai ser feita muito lentamente, e daí acaba que não dá tempo de fazer outras coisas, enfim. E quando eu falo em energia, eu digo tanto energia física, né? Então, às vezes, teve um dia um pouco mais corrido, né? Teve o cansaço maior, exigiu um pouco mais ali do corpo, tá? Com dor em algum lugar, etc e tal, cansado. Tanto o cansaço mental. Então, um dia mais estressante ou algum período que esteja exigindo um pouco mais ali da nossa paciência, também podem ser relacionados com essa falta de energia para fazer outras coisas. E por último, e talvez mais importante, o nosso cérebro está tentando nos proteger de algo. Tanto na parte energética, então o cérebro ele odeia gastar energia à toa. Então ele pensa muito bem se aquilo vale a pena, se a recompensa vale o esforço e afins. Por isso que é tão difícil de nós fazermos coisas de longo prazo, porque a recompensa está muito na frente e são muitas variáveis, então o cérebro acaba nos sabotando porque aquilo não é certo de ser conseguido e ele simplesmente acha que é relevante gastar aquele
tanto de energia para talvez ter uma recompensa lá na frente. E a gente acaba assistindo série. Isso não é nenhuma questão que nós estamos com defeito ou algo assim, mas nós somos assim de fábrica. Isso porque lá antigamente, quando nós tínhamos que nos preocupar em sermos atropelados por mamutes, ou seja, bem antigamente mesmo, sair da caverna era algo muito perigoso. Então nós precisávamos de situações muito específicas para que esse risco valesse a pena. Afinal, era tudo questão de sobrevivência naquela época. Nós podíamos encontrar com algum bicho que não gostava muito de nós, nós podíamos sofrer algum acidente e tudo isso fazia mal para a nossa saúde, ainda mais naquela época. A questão é que, em termos evolutivos, o cérebro que nós tínhamos lá naquela época é o mesmo que nós temos hoje. Ou seja, um cérebro que gosta de economizar energia e minimizar os riscos ao máximo. Só que muitos desses riscos que nós tínhamos na época, nós não temos mais, ou não são riscos tão graves que, de repente, na época faria com que nós ficássemos em uma situação de sobrevivência complicada, mas hoje é uma coisa que, né, tanto faz, é uma coisa extremamente reversível. Só que por esse, né, pelo fato do cérebro ser evolutivamente o mesmo, acaba que ele fica perdido no que fazer. A evolução diz uma coisa, só que os dias atuais dizem outra e ele fica perdido. Então é por isso que o projeto trava, por isso que falar em público é tão complicado, por isso que fazer dieta é tão doloroso. É o cérebro usando o aprendizado de milênios nos dias atuais que não serve mais da mesma forma. Claro que daria para aprofundar em motivos mais específicos ou por que cada uma dessas coisas acontecem, mas para os propósitos desse vídeo eu acho que já é suficiente. E é por isso que geralmente nós esperamos as coisas ficarem muito ruins ou nós termos muitos motivos para fazer uma determinada coisa, ou termos muita certeza do sucesso, ou alguma coisa assim, para que aí nós façamos aquilo de forma contínua. Do contrário, a gente acaba procrastinando mesmo. Vamos até comentar o que são essas coisas que geralmente nos protegem. A motivação. Então, quando falta a motivação, o nosso cérebro considera que aquilo não vale a pena de ser feito. E daí nós simplesmente não fazemos aquilo. Pegando um exemplo interessante, nós poderíamos falar sobre o celular. Se nós pegamos o celular e ele está com, sei lá, 90% de bateria, nós não consideramos que é relevante nós irmos lá pegar o carregador e colocar na tomada porque está com 90% de bateria. Carregar o celular ainda não é uma coisa importante de ser feita. Agora, se nós pegamos o celular e ele está com 10%, aí provavelmente nós já vamos colocar ele na tomada o mais rápido possível, porque aí já tem um motivo maior para que essa atividade seja feita. Tem também a questão da clareza, né? Então, saber como fazer e o que fazer, para que nós saibamos passo a passo ali de como chegar naquele determinado objetivo. Esse seria mais ou menos o saber que quando o celular chega em 10% ele já precisa ser carregado. E também saber como que se coloca ele na tomada para ser carregado. E por último, a questão da autoconfiança, que é basicamente acreditar que você consegue fazer aquilo. No exemplo do celular, seria acreditar que você consegue encontrar uma tomada, acreditar que você consegue plugar ali os cabos de forma adequada para que o celular seja carregado com sucesso. Você pode até fazer o teste agora, inclusive. Pensa em uma coisa que você esteja enrolando e agora pense no porquê que você não faz aquilo. Imagino que provavelmente vai cair em uma dessas. Ah, porque tem que ver se vale a pena. Ah, porque eu não sei direito o que fazer. Ah, porque eu nem sei se vai dar certo. Ah, porque eu chego cansado. O importante de observar é que sempre tem um porquê. E a luta para parar com a procrastinação é contra esse porquê, não contra a procrastinação em si. Lembrando lá do exemplo do espirro, você tem que lutar contra a poeira, não contra o espirro em si. Dito tudo isso, é mais fácil falar que é preguiça, é mais fácil falar que é falta de motivação, é mais fácil falar que é falta de vergonha na cara, é mais fácil falar que é só ir fazer, enfim, outras coisas que nós escutamos por aí. Mas vamos lá, um por um. Começando pelo procrastinação é preguiça. E não, não é. Simplesmente porque as definições não batem. A preguiça é quando nós propositalmente queremos fazer nada. Ou coisas que demandam uma baixa energia, como, sei lá, ficar no celular vendo rede social.
É aquele momento do final de semana que a gente acorda e fala, quero ficar mais 15 minutos na cama. Só que aquilo não vai trazer nenhum prejuízo para nós, vai fazer até bem porque nós ficamos um tempinho ali a mais descansando, um tempinho fazendo alguma coisa legal e que não gasta tanta energia. Enquanto a procrastinação, como nós falamos, é querer ou precisar fazer algo e não fazer. São coisas bem diferentes. Então, não, preguiça e procrastinação são coisas bem diferentes. Indo para o próximo, é falta de vergonha na cara. Bom, imagino que se qualquer um pudesse escolher magicamente entre procrastinar ou não, ninguém escolheria procrastinar. Então, acho que não é bem isso. Simplesmente porque você se importa com aquilo, tanto que você está vendo um vídeo sobre isso, né? Não é do seu interesse continuar procrastinando, mas a procrastinação, ela, como nós estamos vendo, ela não é tão simples assim quanto normalmente ela é comentada. Agora, o famoso é falta de motivação. Como vimos, pode até ser falta de motivação, mas não dá para generalizar. Não é tudo que nós procrastinamos que é falta de motivação, mas também a motivação é importante, então tem que ter ali uma certa sensibilidade em relação a isso para entender se realmente é falta de motivação ou não. Nós vamos ter um vídeo só sobre motivação, porque esse negócio é extremamente complexo. Então, inclusive é o próximo vídeo. Já se inscreva no canal para receber esse vídeo. E vamos continuar com a lista. Esse é maravilhoso. Se fosse verdade, resolveria a vida de todo mundo facilmente. O famoso é só ir fazer. Acho que esse não precisa nem comentar muito, né? Se fosse só isso, você não estaria assistindo esse vídeo e eu não estaria fazendo esse vídeo. Se você realmente se importasse, não procrastinaria. O problema é que se importar não é o único motivo pelo qual nós procrastinamos. Então, pode ser que você se importe muito com algo, mas não se sinta capaz de fazer aquilo. Então, você acaba simplesmente não fazendo. E não é porque você não se importa com aquilo, é simplesmente porque tem outra coisa incomodando, outra coisa atrapalhando. Eu só preciso me cobrar mais. Esse é maravilhoso, né? Esse é tão legal porque geralmente acontece o contrário. Quando se cobra mais, aí que trava de vez. Vamos lá. Imagina que você está fazendo uma trilha e aí, de alguma forma, você se enrosca em alguma coisa ali, se enrosca num galho, alguma coisa assim. Aí, para se soltar, você resolve ter a ideia genial de simplesmente se puxar de qualquer jeito e ser o que der. Bom, de três, uma, né? Ou você vai conseguir se soltar ali sem problema algum, ou na hora que você se puxar, não vai adiantar nada e você vai continuar preso. Ou, pior ainda, que a hora que você se puxar, aquela coisa que está presa rasga ali de algum equipamento que você esteja levando e talvez até te machuque. Olha que benção. É mais ou menos isso que acontece quando nós tentamos nos cobrar mais em uma situação que a gente já está travado. Pessoas produtivas nunca procrastinam. Ah, não. Todo mundo, todo mundo procrastina em maior ou menor quantidade, independente se é uma pessoa produtiva ou não. Afinal, nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Então, eventualmente alguma coisa acontece fora do planejado, e enfim, que nós não estamos prontos para lidar e acabamos enrolando um pouco, seja muito ou pouco, isso independe. Claro que geralmente nós queremos procrastinar o mínimo possível, e claro, né, sempre pensando em deixar isso de uma forma funcional, né, para cada um, que não atrapalhe a vida de ninguém. Isso é totalmente factível, né? Mas zerar em 100%, não. Bom, eu imagino que muita gente tenha se surpreendido, porque no primeiro momento parece ser um tema extremamente simples e tranquilo, mas ele começa a ter várias e várias ramificações e acaba ficando complexo por conta disso. No começo parece ser só parar de enrolar, mas no final vira uma coisa muito complexa porque os motivos pelos quais nós procrastinamos são muito específicos, são muito situacionais de cada pessoa e são coisas que exigem que a gente entenda bem
para que se tenha uma abordagem correta de se resolver aquela determinada situação. E é aí que a coisa fica complexa. Tanto que vamos falar sobre isso em vários outros vídeos, esse canal é só para isso, na verdade. Então já aproveita e se inscreve no canal para receber esses novos vídeos. Eu espero que esse já tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa o like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.